Você já olhou para alguém e lembrou da dor que aquela pessoa te causou? Já enfrentou o desafio de perdoar quem destruiu uma parte da sua história? José viveu exatamente isso, e sua reação revelou o poder de um coração moldado por Deus. Depois de anos governando o Egito, a fome que José havia previsto alcançou toda essa região. E lá em Canaã, Jacó, seu pai, ouviu que havia mantimentos no Egito e enviou seus filhos para comprar trigo. Os mesmos irmãos que um dia o traíram e o venderam como escravo, agora caminhavam até o Egito, sem imaginar quem encontrariam pela frente. José estava no palácio administrando a distribuição de alimentos. Multidões vinham de várias nações, e entre elas estavam eles. Quando José olhou e os viu, reconheceu imediatamente. Mas os irmãos não o reconheceram. Afinal, José agora era um homem poderoso, com roupas egípcias, sotaque diferente e autoridade sobre toda a terra. A cena é de arrepiar. O traído olhando para os traidores. Ele poderia se vingar, poderia mandá-los prender, poderia fazer justiça com as próprias mãos. Mas José estava em outro nível. O nível de quem entende que Deus usa até a dor para cumprir o propósito. Ele controlou suas emoções, mas o coração disparava. José lembrou dos sonhos da sua juventude quando via seus irmãos se curvando diante dele. Agora, o sonho era realidade, mas não do jeito que ele imaginava. E é assim que Deus faz. Ele cumpre o que promete, mas de um modo que também cura o nosso interior. José falou com eles de forma dura, testando seus corações. Quis ver se ainda eram os mesmos homens que o haviam vendido. E eles, sem saber quem ele era, começaram a lembrar do passado. Disseram uns aos outros: certamente somos culpados pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos sua angústia e não o ouvimos. Enquanto ouviam, José teve que se afastar para chorar. As lágrimas que ele segurou por anos finalmente começaram a cair. Era o encontro entre o passado e o propósito. José continuou testando seus irmãos. Queria ver se eles haviam mudado, se o arrependimento era real, se o coração deles agora tinha sensibilidade. Ele exigiu que trouxessem Benjamim, seu irmão mais novo, o filho amado de Jacó. Isso provocou luta, medo, insegurança, mas também revelou algo profundo. Os irmãos que antes foram cruéis, agora estavam dispostos a sacrificar a própria vida para proteger Benjamim. Aquele não era mais o mesmo grupo que o vendeu. Eles haviam amadurecido, e José precisava ver isso para poder restaurar a família. Quando Benjamim finalmente chegou, José não conseguiu se conter. Olhou para o irmão que ele tanto amava, o único que não participou da sua venda, e seu coração se derreteu. Ele saiu correndo para um aposento e chorou profundamente. José não estava apenas lembrando o passado, ele estava sendo curado. Depois de vários testes de ver arrependimento verdadeiro e mudança genuína, José pediu que todos saíssem, deixando apenas seus irmãos. O momento que o céu esperou por anos estava prestes a acontecer. José então levantou a voz e disse algo que ecoou como um trovão na alma daqueles homens. Eu sou José. Ainda vive meu pai? Os irmãos ficaram em choque. Não tiveram resposta. O medo tomou conta deles. Era como se o passado tivesse voltado para cobrar. Mas José não estendeu a mão para a vingança. Ele estendeu a mão para a cura. Ele disse: não se aflijam, nem se perturbem por terem me vendido. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para preservar vidas. Essa é uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia. José não negou a dor. Ele não justificou o que aconteceu. Mas ele entendeu que Deus transforma maldição em missão, dor em destino e injustiça em instrumento. O reencontro não foi sobre humilhação, foi sobre restauração. José abraçou seus irmãos e chorou com eles. O passado estava sendo curado ali, no lugar onde a promessa se cumpriu. E aqui está a conexão profética. Assim como José perdoou os irmãos que o traíram, Cristo perdoou a humanidade que o rejeitou. Assim como José se revelou com amor, Jesus se revela com graça. Assim como José alimentou seus traidores, Cristo nos alimenta com o pão da vida mesmo depois de termos ferido seu coração. Perdão não é esquecer o que fizeram com você. Perdão é permitir que Deus cure o que fizeram com você. Talvez você esteja carregando feridas antigas. Talvez pessoas que você amava destruíram partes importantes da sua história. Mas a jornada de José te lembra que o perdão liberta você do passado, abre caminho para o futuro, cura a alma, fecha ciclos dolorosos, honra o propósito de Deus. Declare agora nos comentários com fé e coragem: eu escolho o perdão que cura. E compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ser lembrado de que o propósito de Deus é maior do que qualquer dor do passado.
Inscreva-se no Bíblia Sagrada Relatos e acompanhe o próximo episódio dessa jornada que está transformando vidas, porque o toque final dessa história revela o coração de Deus como poucas passagens fazem.